E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Hoje a intenção aqui é tratar de um tema muito ouvido hoje em dia, né? Então, um tema muito frequente que é a diversidade, né? Que eu acho um tema muito interessante. Só que da mesma forma que eu acho que é interessante, eu acho que está sendo abordado de uma forma completamente equivocada. Para mim, diversidade, existe só uma diversidade. E essa diversidade é a diversidade divina. E se parar para refletir, fica claro que a gente não tem uma diversidade maior que essa, né? Nós somos em torno aí 9 e tantos bilhões de habitantes, arredondar aí 10 bilhões de habitantes hoje na Terra. Quantos não passaram e nenhum é igual a nenhum, né? Ou qualquer arte de Deus, né? Árvores da mesma espécie, nenhuma é igual a nenhuma. E mesmo diante de tanta quantidade, de tanta abundância. Então essa é a única diversidade que existe. Agora, hoje em dia, o que ocorre é fragmentar principalmente pessoas em grupos. E aí vender a ideia que está supostamente as defendendo ou as incluindo. Mas simplesmente o fato de as dividi-las é uma estratégia conhecida de fragilizar a sociedade. É dividir para conquistar. Uma estratégia conhecida de guerra. Não só de guerra armada, mas também de guerra ideológica, que é a que a gente vive hoje. O coletivismo é querer tratar o ser humano de forma coletiva. Só que, assim como a diversidade de vida divina, todos somos diferentes, nossos objetivos são diferentes, as mentes são diferentes, os propósitos são diferentes. Então, querer tratar isso de forma coletiva, o que a gente vai ter é o resultado que a gente tem hoje. São pessoas frustradas, são pessoas doentes emocionalmente, pessoas sem sentido na vida e sem propósito. Então, a crítica é nesse sentido. Como o homem não sabe, não pensa o que ele não sabe, a intenção aqui é fazer um alerta para refletir que a gente vive uma guerra ideológica quando a gente vê todas as fontes grandes de comunicação abordando os mesmos temas, nos mesmos sentidos. Tem algo estranho aí, todo mundo falando a mesma coisa, tantos veículos de comunicação diferentes, tratando dos mesmos temas. É no mínimo estranho, não é? Eu, sem dúvida alguma, tenho plena convicção de que há um plano por trás, é fragilizar a sociedade para controlá-la, né? É que o indivíduo atribua a um terceiro o problema e as soluções da sua vida. Aí é uma frustração constante, constante promessas e surgem os salvadores da pátria, né? Então, a gente tem que saber que a gente vive uma guerra e tem que trabalhar o discernimento, porque essas organizações fazem de tudo para fragilizar, para enfraquecer o discernimento do indivíduo e se aproveitam disso. Simples assim. Então, vamos tentar desenvolver o discernimento, saber que a gente vive uma guerra e que não há vitória sem guerra. Então, eu, como cristão, como conservador, estou preparado para traçar essa guerra. E uma verdade eu tenho, como um bom cristão, só existe um Criador. E só existe uma verdade. Então, certamente a vitória é certa. E nessa guerra, a gente não precisa de combate, não precisa de uma bala. É só um combate, é só a gente se impor, é só a gente se posicionar, porque a verdade está só de um lado. E assim como as trevas fogem da luz, quando a luz vem não tem combate, entre a verdade e a mentira ocorre da mesma forma. Então, a intenção é alertar sobre isso existe, isso a gente vive. E o sentido da vida não vai vir de fora nem a solução, é de dentro. Mas para isso a gente tem que se posicionar e assumir o papel do qual nós fomos criados. Nós somos... A diversidade nos criou todo ser, toda a criação divina já tem sua individualidade. Então a gente tem que respeitar todas igualmente e não atribuir a fatores externos. É isso aí. Vamos ter consciência disso e traçar essa guerra aí que a vitória já é certa, pessoal.